Boa noite, povo de Deus, graça e paz. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, ela fala sobre humildade e sobre a gente se humilhar perante nosso Senhor em nossas orações. Muitas vezes eu costumo dizer que Deus não é que Ele não escuta nossas orações, Ele escuta sim, mas muitas vezes Ele prefere ficar em silêncio. E muitas vezes quando isso acontece é por atitudes nossas mesmo. Então, quero que vocês abram a Bíblia de vocês no Salmo 102, na qual diz o seguinte: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Meus amados, por que eu costumo dizer isso? Que muitas vezes Deus não é que Ele escuta nossas orações. Ele escuta sim, mas muitas vezes prefere ficar em silêncio. Ainda ontem eu estava olhando um vídeo aqui na qual eu acompanho, que é de um pessoal também que são evangélicos, que eles fizeram uma espécie de quiz, uma brincadeira, na qual eles faziam perguntas para outras pessoas a respeito de ditados populares e passagens bíblicas. Aí se chamava assim, está na Bíblia ou está amarrado? E num desses ditadozinhos me chamou muita atenção, na qual eles perguntaram o seguinte: o ditado dizia: os humilhados serão exaltados. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Então eu vou lhe responder agora. Só de cara já vou dizer que tá amarrado, não tá na Bíblia. O que tá na Bíblia, mais precisamente no livro de Mateus, capítulo 23, eu vou pegar num contexto geral, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: nem vos chameis mestres, e porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, meus amados, existe uma diferença muito grande em dizer que os humilhados serão exaltados, e aqui o que a passagem mesmo diz, mais precisamente no versículo 2, é que aquele que se humilhar para Cristo, para Deus, esse sim será exaltado. Para que exemplo maior, eu costumo dizer que o maior homem da história, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, eu também creio, ele veio ao mundo, o maior homem da história, para pregar o amor, e ainda assim ele foi humilhado, pode-se dizer assim. Ele apanhou, foi chicoteado, foi cuspido, foi blasfemado, foi pregado numa cruz em virtude da gente, e não levantou um dedo sequer, na qual existe uma passagem que dizia que se ele quisesse ele teria uma legião de anjos para defender, e mesmo assim ele não veio. Por quê? Ele praticamente veio mostrar para mim, para você, qual o caminho para seguir a vida eterna com Deus. Ele praticamente mostrou como que era para fazer. Então ele veio para pregar a humildade. Então assim, eu costumo dizer que ele é o exemplo maior, porque ele veio praticamente para mostrar como que seria, como que eu e você devemos fazer para obter o caminho da vida eterna. Então, ele foi humilhado, foi cuspido, apanhou, foi pregado numa cruz e ainda assim não levantou um dedo. Então, não é que muitas vezes Deus não escuta nossas orações, Ele escuta sim, todas as que nós fazemos, mas muitas vezes Ele prefere ficar em silêncio. E para concluir o raciocínio do que eu estou falando, a gente ainda vamos para Salmos 40. No Salmo 40 ainda diz o seguinte, o salmista ele diz aqui: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, para concluir o raciocínio, igual eu falei, no Salmo você viu uma diferença grande, que no Salmo 2 o salmista estava pedindo para Deus se inclinar para ele, para não esconder o rosto dele, e aqui no caso ele já está falando que recebeu as orações. Então vemos a diferença, né? Aquele que se humilha para Deus será exaltado.